Olá, estamos no ar com a nossa live na verdade nosso vídeo, né? Hoje é a segunda edição do nosso quiz, falando de geografia urbana, do espaço urbano. Vamos falar a temática específica, é a temática sobre os problemas urbanos. Você que está chegando agora, esse é o meu canal, professor J. Natos. Aqui nós trazemos conteúdos de geografia e educação, às vezes com alguns convidados, e agora vamos fazer essa nossa brincadeira, tá certo? E a brincadeira é feita com o pessoal dos nossos grupos, inclusive se você tiver interesse de participar dos grupos de estudo, o link está aí abaixo na descrição. Se você também tem interesse de entender um pouco melhor as explicações que vou dar, né, porque vai ser perguntas com respostas comentadas, é só também clicar no blog abaixo também aí na descrição, tá certo? Então vamos aqui divulgar nos grupos e vamos para a primeira pergunta. Deixa eu baixar aqui a imagem. E vamos lá, que eu vou fazer a pergunta aqui para vocês. Eu vou ler aqui primeiro, para que você que está assistindo o vídeo tenha tempo também de... Essa foi a pergunta que foi divulgada no Instagram, né? O pessoal responder. Vamos lá. Afirme se a afirmativa abaixo está certa ou errada. A população urbana cresce num ritmo maior que a capacidade de ampliação da infraestrutura e equipamentos urbanos de serviços públicos. Essa afirmativa para você está certa ou está errada? Então eu vou fazer essa pergunta aqui no grupo, enquanto isso você vai pensando, repensando, né, como que vai responder aqui na nossa live, no nosso vídeo, tá bom? Só um minutinho. Vamos ver se alguém responde aqui nos grupos, tá? Vamos ver se alguém responde. Já lancei as perguntas. Bom, e aí? Você acha que é o quê? Vamos analisar passo a passo aqui, tá? Vamos analisar passo a passo aqui. Olha só, gente. A população urbana cresce num ritmo maior que a capacidade, de ampliação de infraestrutura e equipamentos urbanos de serviço público. E aí, você iria na qual resposta? Você iria na certa? Você dizia, não, isso aqui não tem nada errado com isso. Ou você iria na errada? Qual que você iria? Aqui no grupo, por enquanto, ninguém respondeu, né? Mas vamos lá. A resposta dessa pergunta é o seguinte. Vamos analisar aqui. Claro, a população urbana cresce num ritmo maior que a capacidade de ampliação de infraestruturas e equipamentos urbanos de serviços públicos. Vamos analisar aqui, nós temos alguns índices chamados, por exemplo, vamos colocar aqui o IDH. O que é o IDH? É o Índice de Desenvolvimento Urbano, tá? O Índice de Desenvolvimento Urbano. E dentro dessa, um dos critérios do Índice de Desenvolvimento Urbano está sobre a infraestrutura dos equipamentos urbanos, acessibilidade, tudo mais, tá? E
quanto também a gente pode analisar o perfil de desenvolvimento dos países. Vamos colocar aqui, hoje nós conhecemos 3 classificações de países. Primeira classificação, países desenvolvidos. Países desenvolvidos. A segunda classificação, eu vou falar sobre aqui o tipo de desenvolvimento de cada um deles. Segundo, nós vamos encontrar aqui emergentes, países emergentes, e temos também os países subdesenvolvidos. Desenvolvidos. O que é que nós vamos analisar aqui para chegar a essa conclusão? A afirmativa está dizendo que a população urbana cresce num ritmo maior que a ampliação da infraestrutura dos equipamentos urbanos, tá? Em relação a isso, eu estou colocando aqui, eu falei do índice de desenvolvimento urbano e agora estou falando dessas três categorias de cidades. Deixa eu ver uma cor aqui. Pronto. O que são os países desenvolvidos? Os países desenvolvidos são os países ricos. Perdão, gente. São os países ricos. Ok? Estados Unidos, Japão, Alemanha. São países desenvolvidos que também possuem considerado índice de desenvolvimento urbano bom. Índice de desenvolvimento humano bom, perdão, gente. Tá? E como é a característica do crescimento populacional? Desses países ricos, em questão populacional, se destaca os Estados Unidos da América. Tá? Se destaca os Estados Unidos da América. Só que existem países mais populosos que os Estados Unidos da América. E esses países estão aqui, países emergentes. Que são países que foram industrializados, porém foram industrializados de forma secundária, porque primeiramente os países desenvolvidos já eram industrializados. Então, esses países emergentes eles se industrializaram de forma tardia. E aí nós temos aqui o grupo como a China. A China. A China, maior país populoso do mundo. E a maior parte da sua população, gente, ela fica não é uma população bem distribuída, tá? A maior parte da sua população, proporcionalmente, fica no leste, né? Na região leste, nas costas, na costa leste da China. Outro país emergente que cresce bastante, inclusive na China, há um tempo atrás, houve uma lei que você não poderia ter mais de 2 filhos. Tá? Por conta do crescimento urbano, crescimento populacional, né? Desenfreado. Outro país emergente populoso é a Índia, país vizinho da China. A Índia. Brasil. Brasil também é um país emergente. O que há de coincidência desses países? É que quanto menos desenvolvido o país for, tá? Quanto menos o país desenvolvido for, economicamente, humanamente, tá? Quanto menos desenvolvido o país for, maior é o crescimento populacional em média deles, tá?
Nós temos aqui, ó, esse aqui, os países emergentes, populacionalmente crescem mais que os países desenvolvidos, tá? E os países subdesenvolvidos, em sua maioria, países africanos, né, do continente africano, tem um crescimento superior proporcionalmente a muitos países, como por exemplo o Brasil, né? Há muitos países por crescimento populacional do que os países emergentes. Somando isso, nós podemos dizer que o crescimento populacional dos países emergentes e países subdesenvolvidos são bem maiores que os países desenvolvidos. E no mundo você vai encontrar mais países subdesenvolvidos e emergentes do que propriamente os países desenvolvidos. O que é que nós vamos chegar à seguinte conclusão? Nós vamos chegar à seguinte conclusão aqui. A conclusão é o seguinte, que essa questão está certa, tá? Essa questão está certa. Vamos ver aqui como que o pessoal respondeu aqui nos grupos. Vamos ver se alguém respondeu. Por enquanto, ninguém respondeu essa questão, tá bom? Vamos partir agora para a próxima questão. Ninguém dos grupos responderam. Vamos agora para a próxima questão. Olha essa. As cidades, sobretudo as mais populosas, sofrem com uma grande variedade de problemas. Entre os problemas ambientais vividos nas cidades e causados exclusivamente por práticas humanas. Práticas humanas. Podemos considerar, exceto a formação de ilhas de calor, a contaminação do ar, o fenômeno da inversão térmica, o surgimento das erosões. Qual dessas questões acontece por conta, tirando a prática humana, né? Porque é causado exclusivamente por prática humana, podemos considerar exceto. Qual dessas aí nós seres humanos, temos menos participação na questão ambiental? Vou lançar essa pergunta no grupo, vamos ver se alguém pode responder. Enquanto isso, você vai aí pensando como que é a resposta. E aí, pensaram? Qual dessas respostas vocês iriam? Vamos lá, gente? Vamos ver aqui. Vamos lá, gente. A formação de ilha de calor. Você vai encontrar o quê? Formação de ilha de calor é o seguinte. Essa afirmativa não está de acordo com o que a pergunta pergunta. Então, essa aqui está errada. Se você marcou a letra A, você errou, tá bom? A letra A, o que acontece? Ilhas de calor têm uma grande participação humana. Geralmente acontece em centros bem urbanizados, tá? Imagina que esse quadrado aqui você tem um monte de cidade. Você não tem mais cobertura vegetal, você não tem mais
Você não tem mais nada de natural. Então aqui, o que vai acontecer com a ilha de calor? Tem um negócio chamado na geografia de reflectância. Reflectância, tá? Reflectância. Desculpa aí, gente, aí. O que acontece? Os raios solar bate. Se tiver uma cobertura vegetal, há uma minimização com a questão do microclima, mas como não tem, há o superaquecimento do material que está aqui dentro da cidade. Então forma-se o quê? Ilhas de calor. De fato, que se você for para um jardim, um lugar que tenha muitas árvores, você vai sentir uma diferença do clima chamado de microclima. Microclima, o que acontece? Então você tem isso que foi algo provocado pelo homem, beleza? Vamos agora para a letra B. Letra B. A contaminação do ar. Contaminação do ar também tem grande participação humana. Então, se aqui você marcou letra B, está errado, tá? Contaminação do ar, o que acontece? Deixa eu pegar o taco aqui. O que acontece? Nós temos os carros. Será que você consegue fazer um carrinho aqui? Grande parte deles soltam gases poluentes. Tá? E a contaminação do ar não é só a questão do gás. Tá? A poluição do ar não é só o gás, tem poluição sonora, entre outras. As indústrias, como você vê aqui atrás, né? Aqui onde eu estou. As indústrias também. Então isso aí vai gerar o que nós chamamos de contaminação do ar. Tá? Elementos, materiais feitos pelo homem que provoca contaminação do ar. Então, essa questão também você pode desclassificá-la. Tá? Formação das ilhas também de calor desclassificável, tem grande participação humana. E o fenômeno de inversão térmica. Fenômeno de inversão térmica. Essa é a questão correta. Tá? É um fenômeno natural. O homem tem participação? Tem também, mas essa é a questão que você vai encontrar, né? O que acontece? O que é esse fenômeno de inversão térmica? É quando uma massa de temperatura, né, térmica leve e quente e outra densa e fria se encontram logo pelo período da manhã, por exemplo, e faz o quê? Com que o ar ele tenha uma característica meio acinzentada, sabe? Meio acinzentada. E isso é decorrente desse choque do choque desse ar frio e o ar quente, que vai gerar uma sensação, isso nós chamamos de deixa eu colocar o carregador aqui. Nós chamamos de inversão térmica. Geralmente acontece pela manhã, tá? Geralmente acontece pela manhã. Surgimento de erosões também é outro fenômeno natural, mas que também existe com a participação humana. Tá? Então essa é a resposta certa. Vamos partir para outra. Aliás, vou ver se o pessoal respondeu aqui no grupo.
Vamos lá. Para a próxima pergunta. Só aguardar um pouquinho para enviar o... Ok, já enviei aqui, vamos ver se eles respondem aqui. Hoje estão meio parados, né? Mas vamos lá. Olha só, gente. Julgue. Em relação à empregabilidade, com o crescimento das cidades, ocorre um processo chamado de quê? De OPEP? De OTAN? De PIB? Ou de PEA? Qual dessas vocês iriam? Se você marcou o OPEP, não é o PEP. O PEP significa Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Tá? Tem nada a ver com essa questão de empregabilidade. Tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu colocar aqui rapidinho. Deixa quieto, tá ruim de escrever. Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Então essa está errada, tá? É que esse amarelo é uma cor muito clara, muito parecida com... Escolha uma cor mais escura. Tá? A OTAN. Não, também não. É a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Tá? Não tem nada a ver. Isso aí é uma coisa que tem a ver com a questão de guerra, de tudo mais, tá? PIB. Ah, se você marcou isso aí, meu Deus do céu, né? PIB significa Produto Interno Bruto. Então a resposta certa ficou PEA. PEA significa população economicamente ativa. Ativa. Tá? Então essa é a resposta certa. Vamos ver aqui se alguém respondeu. Ainda não, né? Então vamos lá. Vamos para a próxima pergunta. Essa aí foi do Enem. Deixa eu baixar aqui mais um pouco. Ficar aqui. Essa foi do Enem de 2011. Olha a pergunta, como é que tá aqui? Aqui é um texto. Vou esperar baixar aqui. O fenômeno de ilha de calor é um exemplo mais marcante da modificação das condições iniciais do clima no processo de urbanização, caracterizado pela modificação do solo e pelo calor antropogênico, o qual inclui todas as atividades humanas inerentes à vida na cidade. Aí aqui vem a pergunta.
Aí aqui vem a pergunta. O texto exemplifica uma importante alteração socioambiental, como os centros urbanos, a maximização desse fenômeno ocorre. Qual a resposta você iria? Na letra A maximização desse fenômeno ocorre pela reconstrução dos leitos originais dos cursos de água antes canalizadas? Letra B, pela recomposição de áreas verdes nas áreas centrais dos centros urbanos. Letra C, pelo uso de materiais com alta capacidade de reflexão no topo dos edifícios. Letra D, pelo processo de impermeabilização do solo nas áreas centrais das cidades. Letra E, pela construção de vias expressas e gerenciamento de tráfegos terrestres. Qual a resposta você iria? Vamos ver se alguém está disposto a responder nos grupos. Essa é a penúltima pergunta, pessoal. Vamos lá, gente. Qual que você iria? Vamos lá? Analisar? Vamos rever aqui a pergunta. O fenômeno de ilha de calor, eu já expliquei, né, o que é ilha de calor em outras ocasiões. Deixa eu pegar um marcador aqui para ficar melhor. Ilha de calor já falei, né? É o exemplo mais marcante da modificação das condições iniciais do clima para o processo de urbanização, caracterizada pela modificação do solo, pelo calor antropogênico, né, o calor humano. O qual inclui todas as atividades humanas inerentes à sua vida na cidade. Aí agora diz assim, ele trouxe uma informação aqui em cima, né? Mas aqui ele vai fazer a pergunta. O texto exemplifica uma importante e comum aos centros urbanos. A maximização desses fenômenos ocorre, né? Vamos lá. A maximização desse ocorre pela reconstrução de leitos originais de cursos d'água. Gente, a gente está falando de ilha de calor. E essa pergunta aqui trouxe a gente para uma questão de nascentes, de rios, né? A reconstrução de leitos, nada a ver. Isso aqui está fazendo bem para o meio ambiente. Ilha de calor é algo terrível. Vamos agora para a letra B. Pela recomposição de áreas verdes nas áreas centrais, até aqui a recomposição de áreas. Isso aqui é importante demais. Nós também vamos desclassificar essa. Isso aqui está fazendo um bem danado para o meio ambiente, né? Reflorestamento, florestamento, tá? Vamos agora para a letra C. Uso de materiais de alta capacidade de reflexão no topo dos edifícios. Se fosse que é a questão da reflectância, se fosse no solo, né, onde o povo pisa, mas no topo, batendo lá e voltando, também nada a ver. Olha só, pelo processo de impermeabilização, ou seja, de compactação do solo das áreas centrais das cidades, é essa sim. Se uma vez impermeabilizando, como eu falei, né, da questão da cidade, isso vai provocar ilhas de calor, lugares onde o calor é superior ao normal, tá? Isso acontece em grandes centros urbanos,
tá? E a letra E, que nós vamos desclassificar pela construção de vias expressas e gerenciamento de tráfego de terrestres. Não, isso aqui não tem nada a ver, tá? Vamos agora para a última pergunta. Dessa vez eu vou jogar aqui primeiro. A última pergunta é o seguinte: para o IBGE, favelas, cortiços, loteamento ilegais, área de ocupação é chamado de aglomeramentos subnormais, aglomeramentos suburbanos, aglomeração socioeconômica, aglomeração, desaglomeração. Vamos de trás para frente dessa vez. Vamos lá. Desaglomeração. Gente, então eu vou fazer uma pergunta para você. Favela, cortiços, loteamento, é desaglomeração? Aquele tanto de pessoas que tem ali? Me diga. Certamente que não, né? Letra D. Letra D é o seguinte: aglomeração? Sim, mas aqui está generalizando. Uma dica para vocês: quando você for fazer alguma pergunta, tem generalização, porque todos generalização. Né? Essas três aqui é um tipo de aglomeração. Então, quer saber de forma específica como que o IBGE concebe isso aí, tá? Aglomeração socioeconômica. Todo tipo de aglomeração é socioeconômica porque tem pessoas ali que fazem parte de uma classe social ou pessoas que estão ali subdivididas em várias classes sociais, tá? Aí fica entre essas duas. O termo sub, esse termo sub é um termo que quer dizer, né, abaixo. Então, a aglomeração suburbana quer dizer que são abaixo da condição urbana, tá? Pode ser essa, mas o IBGE não concebe essa. O IBGE concebe a letra A, subnormais. Ele não é como se dissesse a aglomeração da favela não é normal, cortiço não é normal, porque causa uma série de constrangimentos sociais e ambientais. Favelas, pelo sentido de não haver ordenamento urbano, né? As casas ali são em muitas questões ilegais, né? Oferecendo muito risco às populações ali, então é um problema que pode acontecer, tá certo? Então é isso aí, gente. Siga o meu canal, minha página no Instagram, Professor J. Natson, tá? E se você também gostaria de participar do nosso canal, dos nossos grupos de estudos, temos o grupo aqui do terceiro ano, prepara-se para o Enem, pessoal do terceiro ano, ou que já se formou, concluiu o ensino médio, está se formando para o Enem, e também tem o grupo do sexto ano ao segundo ano, reforço escolar, tá? Que pega a galera do ensino fundamental 2 e também do ensino médio, exceto o terceiro ano.